Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo. Seja bem-vindo a essa aula 4. Lembrando que essa é uma aula que faz parte de uma playlist, você pode acompanhar um card aqui em cima das aulas anteriores. Nas aulas anteriores falamos um pouco mais sobre os conceitos da disciplina Sistemas de Informação Gerencial. Então, vamos aqui para o nosso slide e nós iremos continuar com a parte teórica, tá bom? Acompanhe tudo e ao final dessa playlist da parte teórica, nós iremos para a parte prática. Iremos realmente fazer um projeto pôr a mão na massa mesmo no projeto. Então vamos aqui para o nosso slide. O nosso assunto de hoje é componentes e recursos de um sistema de informação. Nós vimos alguns conceitos antes e agora vamos falar sobre os componentes. Ao definir um sistema de informação, observamos que o mesmo depende de 5 componentes principais para a composição de uma estrutura. Na figura abaixo, a próxima figura que nós iremos mostrar, o próximo slide, é apresentado um modelo mais completo de um sistema de informação, onde podemos visualizar a estrutura dos 5 componentes, que é formada por quem? Já foi mencionado na aula anterior, né? Nessa aula vamos descrever cada um deles. Hardware, máquina e mídia, software, programas e procedimento, dados, banco de dados e base de conhecimento, redes, meio de comunicação e suporte de rede, e recursos humanos, usuários finais e especialistas em sistema de informações. A imagem mencionada é essa daqui. Nós temos aqui um pentágono, né, com 5 pontos aí, mencionando justamente cada um daqueles pontos que foi dito anteriormente. Recursos humanos, o que é? Usuários finais e especialistas em sistemas de informação. Recursos de software, programas e procedimentos. Recursos de hardware, máquinas e mídias. Recursos de rede, meios de comunicação e suporte de rede. Recursos de dados, banco de dados e base de conhecimento. E ao centro desse pentágono nós temos esses pontos aí que interligam eles, né? Controle do sistema. Nós temos entrada de recursos de dados, armazenamento de recursos de dados, saída de produtos e informação. E ao centro de tudo isso, processamento de dados e informações. Vamos detalhar cada um desses pontos agora nos próximos slides. O modelo de sistema de informação descrito na figura anterior mostra as relações existentes entre seus componentes e atividades, evidenciando que os mesmos precisam ser construídos a partir dos objetivos a serem alcançados. Nesse sentido, podemos dizer que a construção de um modelo de informação requer diversas habilidades, além daquelas dos técnicos e programadores de computador. É preciso que existam pessoas capazes de projetar os bancos de dados que contêm os dados e também pessoas capazes de desenvolver os procedimentos a serem seguidos, tornando as informações disponíveis. Então, além dos profissionais que desenvolvam um programa, um software, necessita de pessoas que saibam interpretar essas informações. Daí a importância dessa disciplina. Simplesmente não somente criar um sistema de informação, mas compreender e interpretar. Daí esses 5 pontos, como é mencionado aqui, eles trabalham em conjunto e vamos ver o que cada um deles representa. Para o Brian, que é um autor que nós estamos escolhendo para esse projeto aqui, né, para essas aulas teóricas, o modelo apresentado na figura anterior também deixa evidente 4 conceitos principais que podem ser aplicados a todos os tipos de sistema de informação. Lembre-se desses conceitos, né? Anotem se possível. Pessoas, hardware, software, dados e redes são os 5 recursos básicos do sistema de informação. Ponto. Já sabemos disso, né? Quais são outros importantes outros conceitos principais? Os recursos humanos dizem respeito aos usuários finais e aos especialistas em sistema de informação. Os recursos de hardware correspondem às máquinas e mídias. Os recursos de software correspondem aos programas e procedimentos. Os recursos de dados correspondem aos bancos de dados e bases de conhecimento. E os recursos de rede correspondem às mídias e redes de comunicação. O que é cada um desses daí? Iremos falar daqui a pouco. Além desses dois, temos o terceiro. Os recursos de dados são transformados por atividades de processamento de informação em uma diversidade de produtos de informação para os usuários finais. Todas as informações que nós vimos no pentágono, naquele exemplo, naquela imagem, ela é transformada para ficar mais fácil para o usuário final e para também quem vende, quem processa e quem administra uma empresa. E o quarto ponto, processamento de informações correspondente às atividades de entrada, processamento, saída, armazenamento e controle.
Vamos descrever cada uma delas? Além desses 4 conceitos que mencionamos anteriormente, o modelo também mostra que, conforme descrito, os recursos básicos de um sistema de informação são hardware, software, dados, redes e recursos humanos. Estamos repetindo sempre, essas palavras. Hardware, software, dados, redes e recursos humanos. E são cada uma delas. Os recursos de hardware são basicamente incluem todos os tipos de dispositivos físicos e equipamentos utilizados no processamento de informação. Ou seja, é o equipamento físico usado nas tarefas de entrada, processamento e saída de um sistema de informação. Máquinas, computadores, monitores, disco rígido, impressoras e mídias, formulários em papel, pendrives, discos magnéticos e assim por diante. Todos esses recursos de hardware, pode ser utilizado também em tablets, celulares e assim por diante. Próximo recurso, recurso de software, referem-se a todos os conjuntos de instruções e processamento da informação e compreendem os programas e procedimentos. Em outras palavras, podemos dizer que consiste em instruções pré-programadas que coordenam o trabalho dos componentes do hardware para que executem os processos exigidos para cada sistema de informação, ou seja, um programa, um software, um aplicativo. Assim, sem um software, o computador não saberia o que fazer, como e quando fazer. Exemplo, programas, conjuntos de instruções que fazem com que os computadores executem as tarefas, procedimentos, instruções operacionais para as pessoas utilizarem os computadores. Softwares são os aplicativos e programas em si que iremos desenvolver para facilitar o uso do usuário final. Vamos falar daqui a pouco sobre o usuário final também. Os dados, o que são? Dados devem ser compreendidos como algo a mais do que simples matéria-prima do sistema de informação. Não é simplesmente o que usamos, mas deve ser entendido como algo a mais. Deve ser entendido como recurso de dados, devendo ser administrado para beneficiar todos os usuários finais de uma organização. Todas as informações que queremos, Os dados podem ser numéricos, alfanuméricos, figuras, sons ou imagens. Os recursos de dados do sistema de informação normalmente são organizados em banco de dados e base de conhecimento. Um banco de dados grava os dados processados e organizados de maneira que seja possível a sua recuperação. As bases de conhecimento guardam informações ou conhecimento nas formas de fatos, regras e exemplos ilustrativos sobre práticas de negócios bem-sucedidas. Ou seja, todas essas informações, os recursos de dados, servem para sabermos o que deu certo e o que deu errado, e assim temos uma boa base de dados, além de informações sobre clientes para melhor promoções para cada um deles e assim por diante. É importante ter esses dados. Algumas lojas até hoje criam alguns dados como ficheiro, guarda notas promissórias para saber informações do cliente, telefone, endereço e assim por diante. Esses dados são realmente muito importantes para saber quem compra, o que compra, quando compra e assim por diante. Os dados realmente são importantes, mas devemos saber interpretar. E recursos de redes. Estes recursos têm como objetivo interligar dois computadores ou mais para transmitir dados, sons, vídeos, imagens e voz, ou ainda para ligá-los a uma impressora. O'Brien diz, conceitua recursos de rede como consistem em computadores, processadores de comunicações e outros dispositivos interconectados por mídia de comunicação controlado por software de comunicação. Vamos simplificar isso daí. Nada mais, nada menos do que computadores, tablets, celulares conectados a um próprio sistema, sistema de informação gerencial, transmitindo informações e dados para toda uma rede, uma filial, uma empresa, um negócio e assim por diante. Mídia de comunicação diz o seguinte, é um fio de par trançados, cabo coaxial, cabo de fibra ótica, sistemas de micro-ondas, sistemas de satélite de comunicação, nada mais do que os dados sendo transferidos, por meio da internet e assim por diante. Suporte de rede, aí que entra o profissional que desenvolve, recursos de dados, pessoas, hardware e software que apoiam diretamente a operação e uso de uma rede de comunicação. Então, todos esses tipos de suportes, mídia de comunicação e de rede, são recursos de rede. Tudo funciona e tem que funcionar interligados com dados e hardware. Todos têm que saber usar celulares, tablets, computadores e assim por diante, junto com as informações, imagens, dados, endereços, para sabermos trabalhar em conjunto, em rede. E os recursos humanos, fundamental importância nesse processo aqui, viu? Quando criamos um sistema de informação gerencial, devemos pensar também nos recursos humanos.
Esse recurso está relacionado à necessidade de pessoas para a operação de todos os sistemas de informação. Esses recursos humanos abarcam usuários finais e os profissionais em sistema de informação. Usuários finais, quem são? Pessoas que usam o sistema de informação ou a informação produzida por esse sistema. São exemplos de usuários finais os vendedores, contadores, engenheiros, balconistas ou qualquer pessoa que necessite de algum tipo de informação advindo desses sistemas. Usuários finais, quem é beneficiado com todas essas informações. E os profissionais em sistema de informação gerencial são as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento, manutenção e suporte do sistema de informação. Tem como exemplo programadores, operadores de computador, analistas de sistema. Eu sou analista de sistema, desenvolvedor de sistema. Então, todos esses profissionais de recursos humanos, eles têm que saber utilizar tudo que já foi apresentado aqui. Tanto o hardware, saber utilizar bem o computador, tablets, celulares, assim por diante. Tanto o software, saber utilizar os programas, as tarefas e execuções, os dados. Todas as informações, imagens, dados, interesses, telefone, contato, devem saber utilizar bem também. E questão de redes, né? Toda a conexão entre eles. As informações que o vendedor tal, o vendedor A, passou para o vendedor B. Então, tudo isso também tem que saber administrar da melhor forma possível. E por fim, recursos humanos, fundamental importância. Se você não é um programador, se não é um analista de sistema, você é alguém, como técnico em administração, que tem que saber gerir tudo isso da melhor forma possível. Daí a nossa disciplina, Sistema de Informação Gerencial. Ficou mais claro, né, nessa aula o que um profissional do sistema de informação gerencial, técnica e administração faz. Então, pessoal, até a próxima aula. Eu espero vocês lá, tá bom? Para a gente continuar aprendendo um pouquinho mais a parte teórica de sistema de informação gerencial. Até a próxima aula.